futuro aprovado, quer saber como Albert Einstein aprendia matemática? Então já curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal e fica aqui até o final desse vídeo. Albert Einstein é um físico muito famoso, isso é um fato, e é muito difícil que você nunca tenha ouvido falar dele. Ele se tornou relevante por causa de seu extenso conhecimento em tantas áreas, mas o que muita gente não sabe é que ele não era exatamente um gênio. Ele começou a falar bem tarde, apenas com 4 anos de idade, e tinha séria dificuldade com o aprendizado. Aos 7 anos, ele ainda não era alfabetizado. Ou seja, quem melhor para nos ensinar a estudar matemática do que o homem que superou tantas barreiras e tantos obstáculos, que não era um gênio e provavelmente tinha mais dificuldades que a gente e é considerado um dos maiores intelectuais da história? Se você quer aprender a forma de estudar do Einstein, fica até o final desse vídeo, tá bom? Produção, pode soltar a vinheta. Vamos conhecer um pouco melhor a história dele para contextualizar o cenário em que ele vivia e como ele desenvolveu um sistema de aprendizado próprio. Quem foi Albert Einstein, afinal? Einstein foi um físico, matemático, professor e ativista político ganhador do Prêmio Nobel. E por causa dele que hoje nós conseguimos compreender o universo em grande escala e entender a interação entre espaço, tempo e gravidade. Como eu disse no início desse vídeo, ele teve muitas dificuldades com o aprendizado. Não se adaptou ao sistema de ensino regular e teve que se virar sozinho para aprender. Ele era autodidata e sua busca pelo aprendizado era pautado em alguns princípios muito importantes, e você vai entender agora quais são. Em uma simples carta ao filho, Einstein deu uma dica de ouro para tornar o aprendizado mais eficiente. Ele ensinou por meio dessa carta seu pequeno filho Hans Albert Einstein, de apenas 11 anos na época, como aprender qualquer coisa mais rapidamente. Estou muito satisfeito por você ter encontrado a alegria no piano. Ele e a carpintaria são, em minha opinião, para a sua idade, as melhores atividades. Melhor do que a escola, porque essas são atividades que se encaixam melhor em uma pessoa jovem, como você. Toque no piano principalmente as coisas que lhe agradem, mesmo que a professora não peça, porque dessa maneira você aprende mais. Quando você está fazendo algo com prazer, você não percebe que o tempo passa. Às vezes estou tão entretido no meu trabalho que me esqueço do almoço. A lição que fica para nós é: faça o possível para executar suas tarefas com prazer. Assim você aprende mais e torna o trabalho menos maçante. Da mesma forma, acontece com os estudos de qualquer coisa. Você precisa ver sentido naquilo que você está estudando. Muitos alunos acreditam que são ruins, que realmente vão ter que se matar de estudar porque não são inteligentes ou porque nunca se deram bem na escola. Mas não é bem assim que a coisa funciona. As falhas no seu processo de aprendizado não são inteiramente suas. O nosso sistema de ensino está claramente ultrapassado e ele nem sempre te prepara para passar no vestibular, principalmente dependendo de onde você estudou. Estudos mostram que quando o aluno não entende o objetivo final daquela tarefa, ele não participa ativamente da atividade com uma postura investigativa. Eles ficam desmotivados e não têm interesse em fazer aquela tarefa. Uma curiosidade muito interessante sobre Einstein é que ele reprovou na prova de vestibular. Você tem noção disso? Ele não se adaptava ao sistema da época e que suas próprias técnicas ele desenvolveu um método de estudos próprio e se tornou o maior físico da história da humanidade. Onde que eu quero chegar? Existem grandes chances que, ao me ouvir recitando a carta de Einstein, você tenha pensado que é impossível gostar de matemática. Realmente, com o ensino tradicional fica mais difícil, mas é possível sim ter prazer ao estudar a matéria e pode ser muito mais fácil do que você imagina. Acredita em mim. O importante é você sentir essa ligação com algo maior, mesmo que não seja a sua matéria preferida. Sempre tenha em mente o porquê de estar fazendo aquilo. Quando você for sentar para estudar, lembre que é uma parte da jornada que vai te levar a realizar o seu maior sonho. Foi você quem escolheu isso e é por isso que você tem prazer em fazer aquilo. E principalmente, quando for estudar matemática depois desse vídeo, esqueça a visão que você tem da matéria hoje e coloque em prática tudo que vai aprender até o final desse vídeo. Aplique esse princípio e veja como seus estudos serão diferentes daqui em diante. O outro princípio é a
curiosidade. Sabe como Albert Einstein começou a se interessar pela física e ficou obstinado para entender como as coisas funcionam? Ele ganhou uma bússola de presente do seu pai e ele só conseguia pensar como que uma agulha pode se movimentar flutuando no espaço sem auxílio de nenhum mecanismo. Ele não encarou como uma criança comum. Ele ficou profundamente impressionado com aquilo e queria muito descobrir como funcionava. Para ele, era fascinante. Ele era curioso com tudo, mas não era apenas curiosidade. Mesmo jovem, ele gostava de investigar o que não compreendia, até chegar na resposta. E foi assim que começou a gostar do estudo da física, que explica muito sobre como as coisas funcionam. Todo conhecimento se produz a partir de uma curiosidade ou de uma pergunta. Na sua base está sempre a resposta a uma pergunta, a uma curiosidade, a um desafio, e o ser humano é movido a desafios. Sem a curiosidade, a humanidade não teria evoluído até aqui. Nos períodos das cavernas, as mulheres e os homens, ao jogar fora as sementes dos frutos que comiam, passaram a perceber que elas nasciam quando em terreno fértil. Passaram a se perguntar: e se a gente enterrar a semente? Ela nascerá? Experimentaram e as sementes nasceram. Foi assim que começou a agricultura no mundo. Se o homem não fizesse perguntas, não encontrasse desafios, não desenvolvesse sua curiosidade, a humanidade estaria em outro estágio. É inquietante saber que a escola tradicional tem sido repressiva ao desenvolvimento das perguntas, porque não faz sentido. Deveria ser justamente o contrário. Usando a premissa da curiosidade ser o principal motivo para evoluirmos e aprendermos coisas novas, você já parou para pensar se está estudando matemática da forma certa? Se eu fosse apostar, eu apostaria que não. E sabe por quê? Porque poucas pessoas estudam a fundo o método de estudo para passar em provas difíceis como os vestibulares. É por isso que as chances de você ter acesso a um conteúdo de qualidade para te ensinar a melhor forma de estudar matemática para esse tipo de prova são pequenas. Afinal, como já vimos, o método de ensino tradicional está longe de ser o ideal. Só que não adianta só saber disso, não adianta criticar o que já existe sem fazer nada para melhorar. Mas a parte boa é que você não precisa inventar a roda. Você pode investigar, ver quem trilhou o mesmo caminho que você e teve sucesso e se inspirar nessa pessoa. Esse é o meu objetivo aqui. Assim como Einstein, o fundador do quadro Bruno Werneck, compartilhou o que sabia com outras pessoas e fundou o quadro. Hoje já ajudamos mais de 3.800 alunos a serem aprovados nas melhores universidades públicas do Brasil. Você sabia que pode melhorar sua nota do Enem sem assistir às aulas? Eu sei, parece contraditório, mas eu vou usar os próprios ensinamentos do Einstein para te explicar melhor sobre isso. Quando você está assistindo aula, raramente sua curiosidade é aguçada. Você não aprende o que você quer aprender, ou o que você acha que deve aprender, ou o que você tem menos ensinamento. Você aprende o que o professor ou a professora estão ensinando. Simples assim. Sem contar que muitas vezes você já sabe alguns conteúdos e tem que ver aquilo novamente, o que não passa de uma verdadeira perda de tempo. Onde entram os dois principais princípios da base dos estudos do maior físico da humanidade? Qual é a diferença entre as pessoas que aprendem matemática de verdade e as que não aprendem? A diferença parte desse ponto, percebe? Já aconteceu de você sair de uma aula, achar que aprendeu tudo e logo depois não conseguir resolver nem a primeira questão? Pois é, informação não é conhecimento. Conhecimento é informação aplicada. Se eu não consigo resolver a questão, eu não aprendi a matéria de verdade. Ah, Clara, tá bom. Então como que eu devo estudar? Os seus estudos devem ser alinhados ao seu objetivo, da forma com que mais ative o seu prazer em realizar aquela determinada atividade e, principalmente, aguce a sua criatividade. Esse vídeo ficaria muito longo se eu fosse explicar tintim por tintim de como os alunos do quadro passam mais rápido do que a média das pessoas e como alguns, mesmo sem saber matemática básica, conseguem ser aprovados para os cursos mais difíceis. Foi por isso que nós criamos o curso de matemática para o Enem, onde você vai encontrar absolutamente tudo o que precisa para melhorar a sua nota em matemática sem precisar assistir às aulas. Eu vou falar um pouco mais sobre esse curso mais à frente. O que eu posso te adiantar agora para otimizar os estudos é: estude por questões. O que você acha que trabalha mais a sua curiosidade e te prepara mais para a prova?
prova. Fazer mapas mentais de um conteúdo que você desconhece, assistindo uma aula que não traz aplicação prática do que realmente você vai ter que fazer para o vestibular, ou fazer questões, ver um problema, tentar encontrar a solução, identificar suas lacunas de conhecimento, buscar informações específicas e precisas para preencher essas lacunas e então chegar à resposta usando o mesmo tipo de exercício que você vai ter que usar no vestibular. Você pegou a ideia. É isso. Não sou eu que tô dizendo, hein? É o Einstein. Falando sério, não faz muito mais sentido? Eu não consigo te passar todas as técnicas de estudos por aqui, mas se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona toda a nossa metodologia para aprender matemática, eu vou deixar um link aqui na descrição para você, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a vencer os bloqueios com a matemática e que você estude de uma forma mais assertiva a partir de agora para conquistar a aprovação que você tanto deseja. Um beijo, bons estudos e até a próxima!